na cabeça de Davi, imediatamente, é o último verso do capítulo 16 de 1 Samuel. E o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Por quê? Porque aquela unção de Samuel, é claro, era apenas tipológica, era azeite que continuava azeite. Mas era uma figura de algo sublime e supremo, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor. Então, baseado no ato de Samuel, o Espírito do Senhor veio sobre Davi. E sabe como começa o capítulo 17? E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E então veio sobre Davi. Porque Saul representa o governo humano. Saul representa o governo eleito por homens. Saul representa a carne. Então o Espírito do Senhor veio sobre Davi, aproximadamente com 16 anos de idade. E como nós falamos, Saul a partir daí ficou atormentado. É dito que espíritos malignos, e uma frase interessante, da parte do Senhor, porque Ele é o único soberano, atormentavam a Saul nessa hora de desgraça de sua vida. Então o que aconteceu? Um dos seus moços de Saul sugeriu que fosse buscado um músico que pudesse de alguma maneira confortar Saul nos seus tormentos. Então um moço de Saul disse: eu conheço alguém que toca muito bem a harpa, e é um homem, diz a Bíblia, sisudo. Sisudo não significa carrancudo na Bíblia, não. Significa de bom siso ou de bom senso e de boa aparência, e que toca muito bem a sua harpa. E trouxeram Davi até Saul. E Saul começa a perseguir Davi, assim como a carne luta contra o espírito, e o carnal contra o espiritual. E num determinado momento que Davi tocava a sua harpa, é dito que Saul pegou a sua lança, e ele tentou encravar Davi na parede com a sua lança. E Davi se desviou da sua lança, e a lança foi cravada na parede. A partir daí Davi tem que fugir da presença de Saul, e Saul começa a perseguir Davi. E Davi poupa a vida de Saul 2 vezes, como nós já falamos, por causa da sua sensibilidade a Deus e ao que Deus tinha estabelecido até então, até ali. Porque Saul era o homem no trono, oficialmente, mas Davi é quem estava ungido pelo Espírito Santo funcionalmente. Queridos irmãos, a história da igreja, de tantas maneiras, nos mostra que o oficial persegue o funcional. E não foi diferente com Saul e Davi. Que história! Então, aos 30 anos finalmente, Davi se assenta no trono, inicialmente em Hebrom, e reina 7 anos e meio, e depois mais 33 em Israel. Quando ele atinge 50 anos, a partir daí então vamos seguir. Um homem próspero, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que é chamado de o mavioso, doce cantor de Israel, um homem de tanto discernimento espiritual. Não era um menino espiritualmente, era um homem maduro em Deus. Mas a maturidade em Deus em si mesma não preserva nenhum de nós. Escute isso, irmão e irmã. O que nos preserva não é sermos homens e mulheres maduros em Deus. O que nos preserva é estarmos aos pés do Senhor, ou andarmos no Espírito. Um moço, um adolescente, uma moça com 3, 4 anos de vida cristã, amando o Senhor e vivendo aos pés do seu Senhor, está muito mais preservado do que um irmão ou uma irmã com 40 anos de jornada, mas que já se tornou um profeta velho, e não mais um homem de Deus. Que nossos corações entendam o que isso significa. Então Davi estava nos seus 50 anos, um homem cheio de glória, poderoso, hábil, capaz em todos os sentidos, um valente, guerreiro, poeta, músico, rei amado. Aquelas mulheres cantavam: Saul afugentou milhares, mas Davi os 10 milhares. Isso causou ciúme no coração de Saul, não é? Esse era Davi. Mas então, quando os reis deveriam estar na guerra, sabe o que Paulo vai nos dizer em Coríntios? Aquele que está em pé, veja que não caia. Qual é o segredo espiritualmente para permanecermos de pé no dia do Filho do Homem e agora diante do Senhor? Só há um segredo. Você não quer cair? Ande
arrastado. Ande caído, e você não vai ter mais para onde cair. Ande arrastando. O Sermão do Monte inicia assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. A soberba no coração do homem o abate. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Quantas lições, amados irmãos, nós aprendemos através da vida de Davi. Então aí está ele, nessa situação, tentando encobrir seu pecado, tomando uma atitude indecente de enviar presentes para um homem leal, fiel, precioso da sua guarda, chamado Urias. Que história, amados irmãos. O seu nome significa Urim, luz, e esse As, como Ezequias, Adonias, um sufixo que se refere ao nome do próprio Deus. Então Urias significa a luz de Deus. Esse era o seu nome. Então Davi tomou uma candeia para encobrir aquela luz de uma maneira tão indecente, chamando Urias da frente de batalha, onde ele, Davi, deveria estar, para vir para sua casa, lavar os seus pés e coabitar com a sua mulher. E deu um bom presente para Urias, para impressioná-lo, uma indecência. Então, logo em seguida, no verso 9, Urias se deitou à porta da casa real. Os irmãos conhecem, creio, essa passagem. Esse homem não foi para sua casa, esse homem não lavou seus pés, esse homem dormiu com as suas sandálias, esse homem dormiu com seu escudo e com a sua lança. E por quê? Ele dormiu com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa. Fizeram saber a Davi, então no verso 11, respondeu Urias, Davi pergunta: por que você não desceu para sua casa? Assim é o verso 10, ele precisava encobrir o seu pecado. Respondeu Urias a Davi: olha a primeira palavra, querido irmão, a arca. Amados irmãos, há um salmo de Davi, mais tardio, que ele vai dizer assim: não darei repouso aos meus olhos, e nem descanso às minhas pálpebras, até que ache lugar para a arca do testemunho, a morada do Deus de Jacó. Esse é Davi. Ele fez isso antes, quando ele mandou buscar a arca, porque ele disse que não reinaria nem um dia sem aquela arca. O coração de Davi manteve um fervor e uma devoção ao Senhor e ao seu testemunho. A arca da aliança é o testemunho do Senhor. Aí estava o coração de Davi. E mais tarde ele ainda fará menções à arca, como essa que já citamos, que ele fez no início, porque Davi amava o testemunho do Senhor. E por que ele caiu? Porque aquele que está em pé, veja que não caia. Então, Urias faz essa observação tão sugestiva para nós e tão importante. Ele responde isso para a vergonha de Davi. Ele diz: a arca, a glória do Senhor, o testemunho do Senhor, a presença do Senhor. Acho que no contexto aqui, essa seria a melhor palavra, presença do Senhor. Ela está lá no campo de batalha, à nossa frente, porque são as batalhas do Senhor, não são as batalhas de Davi. Compreende, irmão? Amanhã, se o Senhor permitir, dentro do Salmo 42 e a partir dele, nas 3 sessões que ainda teremos a partir de amanhã, nós vamos entrar necessariamente no assunto de batalha espiritual. É claro, porque nós estamos falando do caminho da experiência espiritual através dos masquilim, os salmos didáticos. E o caminho da experiência espiritual é marcado pela batalha espiritual. Então aí está Urias, e o seu coração é ligado à arca. É como se ele estivesse dizendo com todo respeito: meu rei, o que eu estou fazendo aqui? Isso é uma insanidade. A presença do Senhor, à frente das batalhas do Senhor, está lá no campo, e você me chama para minha casa, para lavar meus pés e me deitar com minha mulher. A arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, o meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre, e hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives. Ele honra a Davi, na indecência de Davi.